Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Confiança. O frio clima da primavera finalmente havia retrocedido ao verão. Ainda fazia frio à noite, mas não de uma maneira desconfortável. Kaladin estava na área de concentração de Dalinar Kholin, olhando para leste, para as planícies quebradas. Desde a traição, o resgate e o cumprimento da promessa de Kholin, Kaladin estava nervoso. Liberdade. Comprada com uma espada fractal. Parecia impossível. Sua experiência de vida o ensinara a esperar uma armadilha. Ele estava com as mãos juntas às costas, com Sil sentado em seu ombro. Será que ouso confiar nele? Perguntou em voz baixa. Ele é um bom homem, respondeu Sil. Eu o vigiei. Apesar daquela coisa que carregava. Que coisa? A espada fractal. Por que você se incomoda com ela? Não sei, disse ela, envolvendo o corpo com os braços. Ela só me parece errada. Eu a detesto. Estou feliz que ele tenha se livrado dela. Faz dele um homem melhor. Nomon, a lua intermediária, começou a acender. Brilhante e azul pálida, banhava o horizonte com seu fulgor. Em algum lugar, do outro lado das planícies, estava o fractário parchindiano que Kaladin havia enfrentado. Ele havia golpeado o homem na perna por trás. Os parchindianos que assistiam não haviam interferido no duelo e evitaram atacar os carregadores feridos, mas Kaladin havia atacado um de seus campeões da maneira mais covarde possível, metendo-se em uma luta. Ele estava incomodado com o que havia feito, e isso frustrava. Um guerreiro não podia se incomodar com quem atacava, ou como. A sobrevivência era a única regra do campo de batalha. Na verdade, sobrevivência e lealdade. E ele às vezes deixava inimigos feridos viverem, se não fossem uma ameaça. E salvava jovens soldados que precisavam de proteção. E nunca fora bom em fazer o que um guerreiro devia fazer. Naquele dia, ele havia salvado um grão-príncipe e outro olhos claros, e junto com ele, milhares de soldados. Salvar-os matando parchindianos. É possível matar para proteger? Perguntou Kaladin em voz alta. Não é uma contradição? Eu não sei. Você agiu de modo estranho na batalha, disse Kaladin. Voando, ao meu redor. Depois disso, você partiu. Não a vi mais. A matança, sussurrou ela. Doía. Tive que ir embora. Mas foi você que me instigou a ir salvar Dalinar. Você queria que eu voltasse e matasse. Eu sei. Tefti disse que os radiantes seguiam um critério, disse Kaladin. Ele contou que, pelas regras deles, não era correto cometer atos terríveis para obter grandes realizações. Mas o que eu usei hoje? Massacrei parchindianos para salvar aletianos. E então? Eles não são inocentes, mas nós também não. Nem por uma leve brisa ou um furacão. Sil não respondeu. Se eu não tivesse salvado os homens de Dalinar, disse Kaladin, teria permitido que Sadeias tivesse sucesso em uma traição terrível. Teria deixado morrer homens que poderia ter salvado. Teria nojo de mim mesmo. Também perdi 3 bons homens, carregadores que estavam a meros momentos da liberdade. A vida dos outros valiam isso? Eu não tenho as respostas, Kaladin. E alguém tem? Passos soaram atrás dele. Sil se virou. É ele. A lua acabará de surgir. Aparentemente, Dalinar Kholin era um homem pontual. Ele andou até Kaladin. Carregava um pacote debaixo do braço, e tinha uma postura militar, mesmo sem a armadura fractal.
Na verdade, era mais impressionante sem ela. Seu porte musculoso indicava que não contava com a armadura para dar-lhe forças, e o uniforme bem passado indicava um homem que compreendia que outros se inspiravam quando seu líder tinha a imagem apropriada. Já conheci outros de aparência igualmente nobre, pensou Kaladin. Mas algum homem entregaria uma espada fractal só para manter as aparências? E, se o fizesse, a aparência se tornava então realidade? Sinto muito por marcar nosso encontro tão tarde, disse Dalinar. Sei que foi um longo dia. Duvido que conseguisse dormir, de qualquer jeito. Dalinar grunhiu baixinho, como se compreendesse. Seus homens estão bem cuidados? Sim, disse Kaladin. Muito bem, na verdade. Obrigado. Kaladin obtivera casernas vazias para os carregadores, que receberam cuidados médicos dos melhores cirurgiões de Dalinar, foram atendidos antes dos oficiais Olhos Claros. Os outros carregadores, que não eram da Ponte 4, aceitaram Kaladin imediatamente como seu líder, sem deliberação alguma sobre o assunto. Dalinar assentiu. Quantos você imagina que vão aceitar minha oferta de uma bolsa e a liberdade? Um bom número dos homens das outras equipes vai aceitá-la. Mas aposto que um número ainda maior vai recusar. Carregadores de pontes não pensam na fuga ou na liberdade. Eles não saberiam o que fazer da vida. Quanto à minha equipe, bem, tenho a impressão de que eles vão insistir em fazer o mesmo que eu. Se eu ficar, eles ficam. Se eu partir, eles partem. E o que você vai fazer? Ainda não decidi. Falei com meus oficiais. Dalinar fez uma careta. Os que sobreviveram. Eles contaram que você deu ordens a eles, que assumiu o comando como um Olhos Claros. Meu filho ainda está chateado com a maneira como sua conversa com ele se deu. Até um idiota podia ver que ele não conseguiria chegar até você. Quanto aos oficiais, a maioria estava em choque ou exaustos. Eu apenas os estimulei. Devo a você minha vida 2 vezes, disse Dalinar. E a vida do meu filho e dos meus homens. Você pagou esse débito? Não. Mas fiz o que pude. Ele deu uma olhada em Kaladin, como se estivesse avaliando, julgando. Por que a sua equipe de ponte voltou até nós? De verdade, por quê? Por que abriu mão da sua espada fractal? Dalinar sustentou seu olhar, então assentiu. É justo. Tenho uma oferta para você. O rei e eu vamos fazer algo muito, muito perigoso. Algo que vai contrariar todos os acampamentos de guerra. Parabéns. Dalinar deu um ligeiro sorriso. Minha guarda de honra foi quase eliminada, e os homens que sobreviveram são necessários para aumentar a guarda do rei. Minha confiança nas pessoas está bem escassa atualmente. Preciso de alguém para proteger a mim e a minha família. Quero você e seus homens para esse trabalho. Você quer um bando de carregadores como guarda-costas? Quero os melhores como guarda-costas, disse Dalinar. Aqueles na sua equipe, que foram treinados por você. Quero o resto como soldados do meu exército. Ouvi falar sobre como seus homens lutaram bem. Você os treinou sem que Sadeias soubesse, isso tudo enquanto carregavam pontes. Estou curioso para ver o que podem fazer com os recursos certos. Dalinar se virou, olhando para norte. Na direção do exército de Sadeias. Meu exército está reduzido. Vou precisar de todos os homens que puder, mas todos os recrutas serão suspeitos. Sadeias vai tentar mandar espiões para nosso acampamento. E traidores. E assassinos. Elmocar acha que não vamos durar uma semana. Pai das tempestades, disse Kaladin. O que você está planejando? Vou acabar com os jogos deles, sabendo muito bem que vão reagir como crianças perdendo seu brinquedo favorito. Essas crianças têm exércitos e espadas fractais. Infelizmente. E é disso que você quer que eu o proteja? Sim. Sem conversa, Ada. Direto. Isso merecia respeito.
Vou aumentar a ponte 4 para se tornar a guarda de honra, disse Kaladin. E treinarei o resto como uma companhia de lanceiros. Aqueles na guarda de honra serão pagos de acordo com o cargo. Geralmente, a guarda pessoal de um Olhos Claros ganhava o triplo do salário de um lanceiro padrão. Naturalmente. E quero espaço para treinamento, continuou Kaladin. Direito total de requisição dos intendentes. Quero estabelecer a rotina dos meus homens, e nomear meus próprios sargentos e líderes de esquadrão. Não responderemos a nenhum Olhos Claros a não ser você, seus filhos e o rei. Dalinar ergueu uma sobrancelha. Essa última parte é um pouco irregular. Quer que eu proteja você e sua família? Contra os outros grão-príncipes e seus assassinos, que podem se infiltrar no seu exército e entre os seus oficiais. Bem, não posso cair em uma posição onde qualquer Olhos Claros mande em mim, não é mesmo? Você tem razão, admitiu Dalinar. Porém deve perceber que ao fazer isso eu estaria essencialmente lhe dando a mesma autoridade de um Olhos Claros do quarto dão. Você estaria no comando de 1000 ex-carregadores. Um batalhão inteiro. Sim. Dalinar pensou por um momento. Muito bem. Considere-se nomeado para o posto de capitão, é a patente mais alta para que ouso nomear um Olhos Escuros. Se nomeá-lo chefe de batalhão, vou arrumar muitos problemas. Contudo, deixarei claro que você está fora da cadeia de comando. Você não mandará em Olhos Claros de patente inferior, e Olhos Claros de patente superior não terão autoridade sobre você. Tudo bem, disse Kaladin. Mas quanto aos soldados treinados por mim, quero que sejam designados para patrulhas, e não incursões de platô. Ouvi falar que você tem vários batalhões caçando bandidos, mantendo a paz nos mercados externos, esse tipo de coisa. É o que meus homens farão por um ano, pelo menos. Está certo, concordou Dalinar. Você quer tempo para treiná-los antes de jogá-los em batalhas, imagino. Isso mesmo, e também matei muitos parchindianos hoje. Me peguei lamentando suas mortes. Eles me mostraram mais honra do que a maioria dos membros do meu próprio exército. Não gostei do sentimento, e quero algum tempo para pensar sobre isso. Os guarda-costas que vou treinar para você, iremos para o campo de batalha, mas nosso propósito primário será proteger você, e não matar parchindianos. Dalinar pareceu perplexo. Tudo bem. Embora você não deva se preocupar. Não pretendo ir muito às linhas de frente, no futuro. Meu papel está mudando. Mesmo assim, temos um acordo. Kaladin estendeu a mão. Isso depende dos meus homens concordarem. Você não disse que eles farão o que você fizer? Provavelmente. Eu os comando, mas não sou dono deles. Dalinar também estendeu a mão e apertou a de Kaladin sob a luz da lua cor de safira. Então tirou o pacote debaixo do braço. Tome. O que é isso? Indagou Kaladin, pegando o pacote. Meu manto. Aquele que usei na batalha, lavado e remendado. Kaladin o desdobrou. Era de um azul profundo, com um par de glifos de coque e linil costurado nas costas em linha branca. Cada homem que usa as minhas cores é da minha família, de certo modo. O manto é presente simples, mas é uma das poucas coisas que posso oferecer que tem algum significado. Aceite-o com minha gratidão, Kaladin, filho da tempestade. Kaladin lentamente dobrou de novo o manto. Onde ouviu esse nome? Seus homens. Eles têm muito respeito por você. E isso faz com que eu tenha muito respeito por você. Preciso de homens como você, como todos vocês. Ele estreitou os olhos, parecendo pensativo. O reino inteiro precisa de você. Talvez toda Roshar. A verdadeira desolação está chegando. O que você disse? Nada, respondeu Dalinar. Por favor, descanse um pouco, capitão. Espero ouvir boas novas de você em breve. Kaladin assentiu e se retirou, passando pelos dois homens que serviam como guardas de Dalinar naquela noite. A caminhada até sua nova caserna foi curta.
Dalinar havia dado um edifício para cada uma das equipes de ponte. Mais de 1000 homens. O que ele ia fazer com tantos? Nunca comandará um grupo maior do que 25 homens antes. A caserna da Ponte 4 estava vazia. Kaladin hesitou junto ao umbral da porta, olhando para dentro. A caserna estava equipada com uma cama de campanha e um baú com cadeado para cada homem. Parecia um palácio. Sentiu o cheiro de fumaça. Franzindo o senho, deu a volta na caserna e encontrou os homens sentados ao redor de uma fogueira nos fundos, relaxando sobre tocos ou pedras, esperando enquanto Rocha cozinhava um guisado. Escutavam Teft, que estava sentado com um curativo no braço, falando em voz baixa. Shen estava lá, o silencioso parchamano sentara-se no ponto mais distante do grupo. Eles o haviam buscado, junto com seus feridos, no acampamento de Sadeias. Teft parou de falar assim que viu Kaladin, e os homens se viraram, a maioria deles com curativos de algum tipo. Dalinar quer esses homens como seus guarda-costas, pensou Kaladin. Eles eram um bando bem esfarrapado. Contudo, na verdade ele concordava com a escolha de Dalinar. Se fosse colocar sua vida nas mãos de alguém, escolheria aquele grupo. O que estão fazendo? Perguntou Kaladin em um tom severo. Deviam estar todos descansando. Os carregadores se entreolharam. É que... disse Moash. Não parecia certo ir dormir antes de fazermos isto. Difícil dormir em um dia assim, Gancho, acrescentou o Lopen. Fale por você. Scar bocejou, a perna ferida repousando em um toco. Mas vale a pena ficar acordado pelo guisado. Mesmo que Rocha ponha pedras nele. Eu não faço isso. Reclamou Rocha. Terra baixista bêbado de ar. Eles haviam deixado um lugar reservado para Kaladin. Ele se sentou, usando o manto de Dalinar como uma almofada para as costas e a cabeça. Recebeu com gratidão uma tigela de guisado oferecida por Drei. Estávamos falando sobre o que os homens viram hoje, contou Teft. As coisas que você fez. Kaladin hesitou, a colher na boca. Havia quase esquecido, ou talvez houvesse esquecido intencionalmente, que exibirá aos seus homens suas habilidades com a luz das tempestades. Com sorte, os soldados de Dalinar não teriam visto. Sua luz estava tênue naquela hora, e o dia, claro. Entendo, disse Kaladin, seu apetite sumindo. Eles o viam de modo diferente? Assustador? Alguém a se evitar, como seu pai em Larpetra. Pior ainda, alguém a se adorar? Ele viu os olhos arregalados dos homens e se preparou. Foi incrível. Disse Drei, se inclinando para a frente. Você é um dos radiantes. Disse Scar, apontando. Acredito nisso, mesmo que Teft diga que não. Ele não é ainda, rebateu Teft. Não prestou atenção? Pode me ensinar a fazer o que você fez? Interrompeu Moash. Quero aprender também, Gancho, disse Lopen. Sabe, se você for começar a ensinar. Kaladin hesitou, atordoado, enquanto os outros também entravam na conversa. O que você consegue fazer? Como é a sensação? Você pode voar? Ele ergueu a mão, interrompendo as perguntas. Vocês não ficaram assustados com o que viram? Vários dos homens deram de ombros. Foi o que manteve você vivo, Gancho, disse Lopen. Só me assusta como as mulheres vão achar isso irresistível. Elas vão dizer, Lopen, você só tem um braço, mas vejo que está brilhando. Acho que devia me beijar agora. Mas é estranho e assustador, protestou Kaladin. Era o que os radiantes faziam. Todo mundo sabe que eles eram traidores. Disse Moash, fundando. Assim como todo mundo sabe que os olhos claros foram escolhidos pelo Todo-Poderoso para reinar, e são sempre nobres e justos. Nós somos a Ponte 4, acrescentou Scar. Já passamos por muita coisa. Vivemos do Crem e fomos usados como isca. Se isso nos ajudar a sobreviver, é bom.
Não tem mais nada a dizer. Então, acha que pode ensinar a gente? Perguntou Moash. Pode nos mostrar como fazer o que você faz? Eu não sei se pode ser ensinado, disse Kaladin, olhando para Sil, que estava sentado em uma rocha ali perto com uma expressão curiosa. Nem sei ao certo o que é. Eles pareceram decepcionados. Mas isso não significa que não podemos tentar, acrescentou Kaladin. Moash sorriu. Você pode fazer? Perguntou Drei, pegando uma esfera, uma pequena peça luminosa de diamante. Agora? Quero ver sem ser de surpresa. Não é uma brincadeira, Drei, disse Kaladin. Você não acha que merecemos? Sigizil inclinou-se para a frente na sua pedra. Kaladin fez uma pausa. Então, hesitante, estendeu o dedo e tocou na esfera. Ele inspirou rapidamente, extrair a luz estava se tornando cada vez mais natural. A esfera escureceu. Luz das tempestades começou a escoar da pele de Kaladin, e ele respirou normalmente para fazê-la emanar mais rápido, tornando-a mais visível. Rocha pegou um velho cobertor rasgado, usado como material para acender a fogueira, e jogou-o sobre o fogo, perturbando o espreno de chama e criando alguns momentos de trevas antes que as chamas consumissem o tecido. Naquela escuridão, Kaladin brilhou, pura luz branca emanando da sua pele. Raios, balbuciou Drei. Então, o que você consegue fazer com isso? Indagou Scar, ansioso. Você não respondeu. Não sei ao certo, disse Kaladin, com a mão estendida. O brilho esmoreceu em um instante, e o fogo queimou através do cobertor, iluminando todos eles novamente. Só sei disso há algumas semanas. Posso atrair flechas na minha direção e fazer com que pedras queimem, grudadas. A luz me torna mais forte e mais rápido, e cura minhas feridas. Muito mais forte? Indagou Sigizil. Quanto peso as pedras aguentam depois que você as cola, e por quanto tempo elas permanecem grudadas? Quão mais rápido você se torna? 2 vezes mais rápido? 1/4 a mais da velocidade normal? A que distância uma flecha deve estar para que você possa atrair ela na sua direção? E pode atrair outras coisas também? Kaladin ficou atônito. Eu não sei. Bem, parece bastante importante saber esse tipo de coisa, comentou Scar, esfregando o queixo. Podemos fazer testes. Rocha cruzou os braços, sorrindo. É uma boa ideia. Talvez nos ajude a descobrir como nós também podemos aprender, observou Moash. Não é uma coisa que se aprende. Rocha balançou a cabeça. É de Oletental. Só para ele. Você não tem como ter certeza, protestou Teft. Você não tem como ter certeza de que eu não tenho certeza. Rocha sacudiu uma colher na direção dele. Como seu guisado. Kaladin levantou as mãos. Vocês não podem falar disso para ninguém, homens. As pessoas vão ficar com medo de mim, talvez achem que tenho alguma relação com os esvaziadores ou os radiantes. Preciso que vocês jurem. Kaladin os encarou um a um, e eles assentiram. Mas queremos ajudar, disse Scar. Mesmo que não possamos aprender. Isso faz parte de você, e você é um de nós. Ponte 4. Certo? Kaladin olhou para os rostos entusiasmados e não pôde deixar de concordar. Sim. Sim, vocês podem ajudar. Excelente, disse Sigizil. Vou preparar uma lista de testes para avaliar velocidade, precisão e força desses vínculos que você pode criar. Temos que descobrir uma maneira de determinar se há algo mais que você possa fazer. Jogá-lo de um penhasco, sugeriu Rocha. De que isso vai adiantar? Questionou Pate. Rocha deu de ombros. Se ele tiver outras habilidades, isso aí vai fazer com que apareçam, hein? Nada como cair de um penhasco para transformar um garoto em um homem. Kaladin fitou-o com uma expressão azeda, e Rocha gargalhou. Vai ser um penhasco pequenininho.
Ele juntou o polegar e o indicador para mostrar uma pequena quantidade. Gosto demais de você para te jogar de um penhasco grande. Acho que está brincando, respondeu Kaladin, tomando uma colherada do guisado. Mas só por via das dúvidas, vou grudar você no teto hoje à noite para impedir que tente qualquer experimento enquanto estou dormindo. Os carregadores riram. Só não brilhe forte demais enquanto estamos tentando dormir, hein, gancho? Disse Lopin. Farei o possível. Ele engoliu outra colherada de guisado. O gosto estava melhor do que o usual. Será que Rocha havia mudado a receita? Ou era alguma outra coisa? Enquanto se recostava para comer, os outros carregadores começaram a conversar, falando de casa e dos seus passados, coisas que antes eram tabu. Vários dos homens de outras equipes, feridos a quem Kaladin havia ajudado, até mesmo umas poucas almas solitárias que ainda estavam acordadas, foram se aproximando. Os homens da Ponte 4 deram-lhe as boas-vindas, passando o guisado e abrindo espaço. Todos pareciam tão exaustos quanto Kaladin, mas ninguém falou em ir dormir. Ele podia entender o motivo agora. O fato de estarem juntos, comendo o guisado de Rocha, ouvindo a conversa tranquila enquanto o fogo crepitava, enviando faíscas amarelas dançando no ar. Isso era muito mais relaxante do que o sono poderia ser. Kaladin sorriu, se recostando, olhando para cima rumo ao céu escuro e à grande lua cor de safira. Então fechou os olhos, escutando. Mais 3 homens estavam mortos. Malop, Jaque sem orelha e Nar. Kaladin havia falhado com eles. Mas ele e a Ponte 4 haviam protegido centenas de outros. Centenas que nunca teriam que carregar uma ponte de novo, que nunca precisariam encarar as flechas dos Partindianos, nunca teriam que lutar novamente, se não quisessem. E, de modo mais pessoal, 27 dos seus amigos sobreviveram. Em parte devido ao que ele havia feito, em parte devido ao próprio heroísmo deles. 27 homens estavam vivos. Ele finalmente conseguiram salvar alguém. Por enquanto, era o bastante. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso você muito nos ajuda.